Bom, pessoal, a eficiência logística, né, é uma das principais ferramentas para melhorar as vendas de uma empresa e assim fazer com que ela tenha mais credibilidade perante os seus consumidores. Para fazer isso acontecer diariamente, para centenas de milhares de consumidores, tendo como alvo entregar boas experiências de compra, é ainda mais desafiador. Então, nosso próximo conteúdo, para falar sobre o tema eficiência logística com foco na experiência do cliente, como organizar no marketplace, convidamos ele, que é engenheiro de produção mecânica pela Escola de Engenharia Mauá, é especialista em administração pela Fundação Getúlio Vargas e vencedor do Prêmio Inovação E-Commerce Brasil na categoria Logística no ano passado, 2020. Quero que vocês recebam, então, meu amigo Luiz Vergueiro, diretor de operações do Mercado Livre. Fala, Vergueiro! E aí, Samuca, cara, que prazer dividir o palco virtual de novo com você, com a Vivi, com a turma toda aí que está acompanhando aí mais um E-Commerce Brasil, né, no Marketplace. Pô, muito legal. Eu estou aqui no meu palco, né, onde as coisas físicas, elas acontecem, estou falando de Cajamar, putz, mas é um prazer enorme poder ter esse tempo aqui. Muito legal, acabei de ver um pessoalzinho andando ali no CD atrás de você, é bem mais gostoso saber que você está aí no meio da operação durante a palestra, meu amigo. Fica à vontade, tá bom? Obrigado. Sigo aqui no protocolo rigoroso, né, de proteção para o Covid, de máscara, álcool gel até a tampa e garantindo a segurança das pessoas e dos produtos que estão saindo daqui da operação. Vamos lá falar um pouquinho de logística. Bom, para quem não me conhece, né, hoje eu sou o diretor de operações do Mercado Livre, né, eu tenho quase 10 anos de e-commerce já, passei pela Rocket Internet, né, na implantação de Mobile, Tricai, Canui e West Wing, lá atrás, cuidando de transportes, depois assumi as operações de Canui e Tricai, trabalhei também numa empresa de moda que chama Look, que depois foi incorporada pela Infracommerce e até onde eu fiquei antes de vir para o Mercado Livre. Foi considerado, né, o profissional de logística em 2015 e 2020, e eu vou contar um pouco dos processos, né, de logística que hoje, né, passam, né, pelas estruturas de mercado envios aqui no Mercado Livre, né, e dividir um pouco com vocês mais detalhe dessas coisas. Mas antes, eu queria contar um pouco aí de onde que nasce, né, a nossa necessidade, né, de uma logística num outro patamar, né, de nível de serviço, né? Então, vamos ouvir um pouco a voz, né, do consumidor. Nessa tabelinha que eu mostro para vocês, tem um pouco do comparativo aí, né, de quais são os aspectos que os consumidores buscam, né, para poder atender a sua necessidade, né? Vocês podem ver que a China ela está num patamar um pouco diferente versus outros países como, né, o Brasil e a Índia, onde o terceiro motivo, né, de decisão de compra está relacionado à velocidade de entrega, né? E aí eu trago aqui também uma pesquisa, né, que foi feita para o Dia dos Pais em 2019 em compradores de shopping, que foi perguntado o que te faria comprar pela internet. O primeiro motivo está relacionado a preço de frete, né? Então é frete grátis ou valor baixo, e o terceiro motivo é prazo curto de entrega. Então, basicamente, o que o consumidor busca está relacionado a ter prazos de entregas mais curtos e entregas mais baratas, né? Muito simples, são duas coisas muito simples para a gente fazer. E aí, lógico, para poder chegar nisso, né, a logística ela passa a ser, né, o centro da decisão e da experiência de compra, né? Aquele comprador recorrente, né, do teu produto, da tua loja, ele está muito associado a ter uma boa experiência que passa também pela experiência de logística, né? Algumas lacunas já foram fechadas, né? Acesso à internet, disponibilidade de forma de pagamento,
né? Acho que a nova fronteira que a gente precisa superar como país, e talvez até numa abrangência maior, né, na América Latina como um todo, é a logística, né? Essa é a próxima fronteira aí. Como que era mercado envios antes de, ou como que era o Mercado Livre antes de existir mercado envios, né? Era aquela compra a combinar com o vendedor. Então, era uma troca de perguntas e respostas, onde se combinava o preço, né, do frete e os prazos, né? Então, não havia, né, uma padronização, né, nesses dois aspectos. Era uma negociação muito venda-venda, não havia uma previsibilidade e o comprador ele se sentia muito inseguro. E aí, né, o Mercado Livre construiu duas componentes num plano de um plano estratégico em logística, né? Um que está relacionado às questões operacionais, então todos os elementos da logística, né? Então o veículo, os CDs, né? A forma, né? Como a gente opera a parte física, né? A estrutura, né? Quais são os seus papéis? Uma definição mais clara relacionada à malha logística e como vai ser a distribuição desses produtos, aonde que são os pontos de cada um desses elementos, né, quais são os objetivos que a gente precisa ter, né, para chegar nesse consumidor de uma maneira adequada em termos de tempo e custo, e, lógico, toda a parte estratégica de ativos, né, as estruturas, os modais de entrega, e, lógico, talvez o pilar, né, a base mais importante estão relacionadas às pessoas, né? Além dessa questão operacional, toda a questão tecnológica e de sistemas que garantem, né, essa conexão, né, entre o mundo virtual, né, da plataforma com o mundo físico. Então, quais são todos os produtos que precisam ser desenvolvidos e os sistemas para suportar essas operações, né? E esses sistemas eles estão alocados em estruturas de arquitetura e de interfaces para poder facilitar isso. Lógico que precisamos de recursos, e aí isso são recursos de desenvolvimento, recursos, né, de infraestrutura tecnológica e todo o plano de desenvolvimento de curto, de médio e de longo prazo dessas ferramentas e desses produtos que vão poder constituir essa conexão entre o mundo físico e o mundo virtual. E aí, a gente tem muito claramente de que a logística ela é um investimento de longo prazo na experiência do usuário, né? Não é com uma compra que você consegue conquistar o comprador, né? Você tem que ter a recorrência dessa compra, a frequência e a precisão, né? Ele tem que, você precisa garantir que você consegue executar de uma maneira repetida as condições excelentes de experiência para que ele incorpore isso e se torne um comprador recorrente. A gente iniciou Mercado Envios operando no modelo dropshipping, né, que é o modelo mais tradicional do marketplace, onde você tem um vendedor e um comprador, e essa conexão ela é feita diretamente, né? No caso do Mercado Livre, essa estrutura ela sempre foi sustentada no processo com os correios, né? Então, gerando, né, uma etiqueta, né, gerando o código de postagem para que esse vendedor envie o produto diretamente numa agência dos Correios ao comprador. Num segundo momento, o Mercado Livre desenvolveu as suas estruturas de cross-docking, onde passamos a coletar os produtos na casa desses vendedores, fazer um sorting de destino, e aí, depois disso, chegar na casa dos compradores. E aí, óbvio, nesse momento, os Correios continuou sendo um parceiro importante, mas outras empresas de transporte, outros transportadores também foram incorporados nessa estrutura, né? Num terceiro momento, o Mercado Livre implantou as suas operações de fulfillment, né? Nasceu em 2017, em setembro de 2017, com a operação de Louveira, que é uma operação de 50 mil metros quadrados, né? Eu sou responsável pelas operações de fulfillment aqui no Mercado Livre no Brasil, e esse processo, ele é um local onde a gente recebe os produtos dos vendedores,
armazena esses produtos. No momento em que existe uma venda, ele é separado, ele é embalado e ele é conectado à malha de transportes, né, que vai chegar até a casa do consumidor, né? A responsabilidade sobre o produto, ele fica na mão do Mercado Livre a partir do momento em que esse produto ele chega nesse galpão, seja por um processo de coleta na casa desse vendedor, seja por uma entrega direta desse vendedor à operação de fulfillment, né? E aí, esse era um pouco do cenário que a gente tinha em 2017, né? 95% das nossas entregas eram realizadas pelos Correios na modalidade dropshipping e apenas 5% da parcela ficava na mão da nossa malha logística, no desenho que eu comentei para vocês anteriormente. 2018, com a implantação, né, do fulfillment e o crescimento do fulfillment, essa rede, né, ela passou a ocupar 20%, né, da distribuição total do Mercado Livre. Aqui eu trago uma foto, né, essa mudança drástica, né, de malha, ela está muito baseada nesse pilar do fulfillment, e eu trago aqui uma imagem da operação de Cajamar, que foi a segunda operação de fulfillment que a gente inaugurou aqui no Brasil. Ela foi inaugurada em março de 2019, eu já tinha chegado, ela é uma operação de 157 mil metros quadrados, ela ocupa todo esse pavilhão aí, né, de um parceiro nosso de real estate, e eu vou mostrar um vídeo para vocês, né, um pouco de como é o fulfillment por dentro. Pessoal do apoio, passa para mim.
é assim que a mágica acontece, né? O clique virtual virando o físico. Bom, como vocês viram aí, né, o Mercado Livre passou também a incorporar, né, operações de last mile na sua estrutura logística, né? Então, nós criamos operações por todo o Brasil, né, que recebem os pacotes que têm uma origem de cross-docking e de fulfillment para poder conectar diretamente os compradores. Esse foi o início do nosso projeto, né? Em 2019, a gente começou a colocar a mão no pacote diretamente para poder fazer essas entregas, né? E aí foi o momento da gente lançar os nossos produtos, testar essa funcionalidade nas principais cidades do país e aprender muito fazendo, né? O Mercado Livre, ele tem esse negócio do empreender, né, e do beta contínuo para poder ir melhorando e desenvolvendo tanto a ferramenta tecnológica como, né, toda a parte de estrutura logística, como eu falei, e crescendo e escalando. Nesse momento, né, a gente fecha 2019 fazendo 43% das nossas entregas por uma rede própria do Mercado Livre. E aí, a gente também criou, em 2019, a estrutura do Flex, que é uma estrutura onde o seller e o buyer, eles são conectados diretamente, e essa é uma estrutura que ela conecta esse seller e o buyer que estão muito próximos, numa mesma cidade. Né? Na Argentina, em Buenos Aires, ele é muito utilizado, mas aqui em São Paulo ele está tomando uma adoção muito grande, porque ele permite uma parcela quase que total de entregas para compras realizadas no mesmo dia. Além disso, a gente incorporou dentro das nossas estruturas, né, as unidades, né, que nós chamamos de place, que são como se fossem operações menores, onde num primeiro momento a gente recebe os pacotes dos vendedores e coleta esses pacotes e leva para um cross-docking, né, ao invés de eu passar em pequenos sellers, né, que tem 1 ou 2 pacotes, eles consolidam isso numa agência muito próximo deles, e na outra ponta, o que a gente chama de pick-up, que essas mesmas unidades, elas recebem os pacotes destinados aos compradores, e esse comprador busca esse pacote ali, né, é o famoso coletas, né. Então, esse conjunto total aí, né, da nossa malha, que permite diversas ramificações da estrutura por especificidades do seller, por especificidades dos produtos, é a malha que compõe aí a nossa estrutura logística atual. A gente continua avançando, né, tanto na estrutura física como na estrutura tecnológica, para poder oferecer a melhor experiência. No ano de 2020, né, a gente avançou mais ainda nas nossas coberturas de last mile, né, tendo várias operações distribuídas pelo Brasil inteiro. Né, essa estrutura te permite um controle muito maior, né, da execução e, consequentemente, da experiência dos seus compradores, e isso continua avançando. Quando a gente fala de estrutura de fulfillment, né, o ano passado nós abrimos outros 2 fulfillments, um na Bahia e mais um aqui na região de Cajamar, né, BRSP 03, e eu já inaugurei mais uma operação, né, em Santa Catarina, próximo de Florianópolis. Então, também é um outro eixo das nossas estruturas físicas que continuam avançando. Nesse desenho, né, a gente fechou, ou chegamos em setembro de 2020, com 80% da nossa malha sendo realizada dentro de uma estrutura vertical do MELI. Então, é dessa forma que a gente está colocando a mão no pacote, mas o principal objetivo é conseguir oferecer para o comprador a melhor experiência. No final das contas, é ele que
que é o foco tanto de um vendedor de marketplace como do Mercado Livre, que integra essa cadeia, né, que promove, né, essa conexão entre o comprador ali, né, que está buscando o produto, e o vendedor. No final das contas, né, a logística, ela é o elo físico da experiência, né, e eu me sinto muito orgulhoso de trabalhar numa companhia, né, que colocou no seu slogan, na sua logo, né, a frase "o melhor está chegando", indo, né, dando, né, claramente, né, uma importância para a logística, né? O que está chegando é o pacote, é a compra, é o produto, né, aquilo que a gente está esperando, seja um botão, né, seja um para-choque. A gente tem uma amplitude tão diversa de produtos, né, dentro das nossas estruturas, que você consegue, de alguma forma, comprar qualquer tipo de coisa na plataforma. Mas a logística, ela não está sozinha, né? Ela está dentro de um ecossistema, né? Então, ela tem toda a estrutura de marketplace, que está muito próxima, né, de estrutura de mercado shops e toda a parte de mercado público também, né, onde você constrói ali, né, a tua estrutura toda para poder trazer esse comprador, né, a sustentação de mercado pago para poder te gerar oportunidades de crédito, de controle de pagamento, né, de te dar sustentação financeira nesse sentido, e aí, lógico, o Mercado Envios compondo esse ecossistema completo para oferecer, né, para um vendedor uma solução e um pacote completo de solução, né, que vai ajudar na experiência e, lógico, principalmente alavancar as vendas e fazer os negócios crescerem. Acho que era isso que eu tinha para poder apresentar aí, né? Obrigado pelo tempo aí. Samuca, valeu demais pela chance de conversar com você de novo. Ô Vergueiro, a gente que agradece, cara. Sempre muito bom aí te ouvir, ver as perspectivas. Pessoal do chat tá pirando aqui no vídeo das esteiras e a esteira passando ali atrás de você. Eu tenho o ao vivo, tem o vídeo, né? E tem o ao vivo aí acontecendo, muito legal. Aproveitar, pessoal, para pedir para vocês avaliarem os conteúdos. A cada palestra, aqui embaixo você tem a chance de ir lá e dizer que essa palestra foi super legal e também de interagir no nosso chat. Ô Vergueiro, tem algumas perguntas que chegaram aqui, eu queria a tua ajuda aqui para a gente responder. A primeira eu achei assim bem legal. A gente já tem muitos casos de marketplaces entregando nos grandes centros no mesmo dia. Na sua visão, qual é a próxima meta a ser superada nas entregas dos marketplaces? Eu acho que entregar numa grande cidade, num grande centro, né? Entregar em São Paulo no mesmo dia talvez seja uma coisa mais fácil, né, de executar. Eu acho que o desafio de todos os marketplaces é como que eu faço a entrega em localidades mais distantes, e mais do que isso, de qualquer tipo de produto, né? O produto que é o best-seller, né, é muito fácil você levar ele lá para a ponta, né? Você deixar ele muito próximo do teu comprador. A dificuldade é aquele long tail, né? A rebimboca da parafuseta, né? Que está lá na pontinha. Como que você conecta isso mais rápido? E o Mercado Livre entende que estruturas de fulfillment mais centralizadas, com conexões rápidas, e aí podem ser conexões, né, de transferências rodoviárias ou aéreas ou qualquer outro tipo de modal, mas ele precisa ter uma eficiência em tempo, ela vai conseguir levar o máximo de produtos para esse comprador. Então, esse é o caminho que a gente está indo. Isso não significa que a gente não vai avançar o estoque. Como vocês viram, a gente abriu um CD na Bahia e um CD em Floripa para poder estar mais próximo desse comprador do Sul e do Nordeste. Mas as conexões, elas continuam sendo uma forma da gente fazer as coisas chegarem mais rápidas, né? Não é à toa que a gente ampliou
o nosso volume de produto transportado via aéreo, né? Fantástico. Tem duas outras perguntas, eu vou juntar as duas aqui, porque as duas são bem complementares, tá? E essa aqui é para pegar esses seus 20 anos aí em logística e agora entregar as perspectivas aqui, ó. Sobre a terceirização dos Correios, você acredita que isso aconteça ainda esse ano? E aí a segunda pergunta, e os principais marketplaces do país estão prontos para absorver parte dessa demanda logística dos Correios? Tá, assim, eu não tenho uma proximidade com os Correios, né? Eu cuido das operações de fulfillment, né? Mas eu acho que, considerando, né, a complexidade que é, né, a privatização dos Correios, eu não tenho certeza se em um ano isso consegue ser solucionado, né? O Mercado Livre é o maior cliente único ali dos Correios, né? A gente tem, né, uma relevância importante para os Correios, mas de qualquer forma, eu acho que é um processo bem complexo. E com relação à absorção, né, do volume, e aí eu acho que o gráfico que eu trago, ele mostra muito o quão veloz as empresas conseguem ser para construir, né, malhas logísticas que são, de um lado, tem escala de um lado, que isso vai oferecer uma oportunidade de custo grande, e de velocidade, né? Então, eu acho que mais do que absorção de volume, ter a capacidade de executar de uma maneira mais eficiente nessas duas variáveis, né? Custo e tempo. Então, eu acredito sim que as empresas conseguem fazer isso. Óbvio, quem tiver mais escala vai conseguir fazer isso mais rápido do que quem tiver um pouco menos de escala, né? Mas eu acho que existem também muitos players importantes aí no mercado de transportes que estão fazendo isso muito bem e avançando muito com as questões tecnológicas, né, com as suas estruturas físicas, e estão avançando o país afora, né? Acho que a logística definitivamente virou um negócio muito claro, né, tanto na cabeça do investidor, na cabeça dos compradores, de que ela é um fator diferencial na questão da experiência, né, para esse nosso negócio, né? Com certeza, e cada vez mais, né, essa coisa da exigência do consumidor pela velocidade, né, fazendo com que as empresas, principalmente quem está muito próximo do consumidor, que é o caso dos marketplaces, que tem, né, um volume muito grande de consumidores ali que lida diariamente, acaba sendo necessário, né, a operação logística ser o mais eficiente possível para agradar ainda mais os consumidores. O Vergueiro, obrigado, cara. Obrigado mesmo pelas perspectivas aí. Foi um prazer enorme te receber aqui nesse baita evento. Está só no começo. Fica com a gente um pouquinho aí, porque tem muita coisa boa pela frente. Vou assistir. Não perco essas oportunidades de ouvir um monte de gente bacana falando. E foi um prazer conversar com vocês aí. Samuca, vocês sempre são uma referência muito importante para mim, né? E eu convivo bastante, né, com essa interação ao longo da minha carreira aí. Vamos continuar aí, estou 100% à disposição. Quem quiser me buscar, meu e-mail está aí também. Vamos conversar sim. Grande abraço para todo mundo e se cuidem aí, e a gente tem muito tempo ainda para se proteger. Obrigado, meu amigo. Fica bem. Valeu. Obrigada, Vergueiro. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!